A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 20 de setembro e a palavra de Deus para o teu coração está em Porque está em Salmos 2, que nos diz: Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumudam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles, então lhes falará da sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se infamar. É a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Amém, irmãos? Então, essa palavra aqui poderia ser até um texto, né, de um jornal dos dias atuais, né? As nações, os líderes das nações se levantam contra Deus. Irmãos, quando Davi fez isso, simplesmente o Davi estava dizendo sobre os seus opositores, que estavam se levantando contra ele. E aí que está um dos pontos. Davi também fala do ungido, né? Davi foi alguém escolhido para reinar Israel e levar aquele povo, né? Conduzir como um rei abençoado vindo da direção de Deus. E então, todos aqueles que se levantavam não estavam se levantando contra o ungido de Deus, estavam se levantando contra o próprio Deus. Assim também é, irmãos, quando nós fazemos as coisas contra a vontade de Deus. Nós não estamos nos levantando contra o fulano A ou B que fizeram algo contra nós. Nós estamos levantando contra o próprio Deus. Quando aquele que se levanta contra, faz uma fofoca contra a nossa vida, quando nós erramos e discutimos com alguém, quando nós vamos contra a opinião de alguém que é superior a nós, até mesmo dentro da igreja, então assim, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Aquele que é ungido de Deus, ele quando ele erra, é o próprio Deus é quem vem cobrar ele. Não somos eu, não somos você. A única coisa que nós podemos fazer é apresentar aquilo que a pessoa fez de errado. E aí então foi isso que Davi fez. Aqueles que se levantaram, não estavam, Davi estava dizendo, não se levantaram contra mim, se levantaram contra o próprio Deus. E aí também nós podemos fazer esse salmo como um salmo messiânico, né? Que fala do ungido de Deus que foi para a cruz, né? Todos aqueles que se levantaram contra o próprio Senhor Jesus pagaram seu preço. Foi um preço altíssimo, irmãos, perder a salvação porque não acreditaram no próprio Messias. E aí, então, irmãos, isso não exime ninguém, irmãos. O Senhor pode entrar com juízo, um juízo de julgamento sobre a vida da pessoa, porque a pessoa se levantou contra um próprio ungido de Deus. Aí daquele que se levanta contra um pastor, contra uma pastora, e a gente vê isso, né? Porque não aceitam aquele profeta, né? O profeta de Deus é aquele que traz a mensagem de Deus, verdadeiramente doa quem doer. Se ele não traz a mensagem que Deus quer, Deus cobra dele. E também, aquele que se levanta contra o profeta de Deus, ele está se levantando contra o próprio Deus. Porque o profeta é a boca de Deus. Você, muitas das vezes, nós não temos a certeza. Nós temos que pedir um discernimento espiritual para saber se aquilo ali que está falando vem de Deus ou se não vem. No final dos tempos, a palavra de Deus diz que se levantariam muitos falsos profetas. Mas não é só falsos profetas não, irmãos. Se levantam outros falsos irmãos que estão dentro da igreja e chegam ali, fazem jogatina e bebem, vão para barzinho, se prostituem. Existem falsos pastores. Não é só profeta não. Então nós temos que pedir um discernimento para Deus sobre quem é de Deus e quem não é. Se aquilo vem de Deus ou não vem. Se não vem de Deus, irmão, guarda para você e entrega na mão de Deus. Se veio de Deus e se você se levanta contra aquilo que veio verdadeiramente de Deus. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão que não era para ele ir para lá. Ele parou no meio do caminho porque havia um anjo ali, ou seja, há um impedimento ali. E ele não entendeu isso. Ele quis seguir por causa de dinheiro. Então, assim, é uma escolha que cada um faz. Mas a mula usou. Então, assim, se Deus usou uma mula para falar para Balaão, por que não pode usar qualquer um, até mesmo um pecador, para te servir ou orientar?
Tem um discernimento de Deus, discerne tudo aquilo que é espiritual. Talvez Deus mandou alguém falar com você algo e a pessoa não falou verdadeiramente porque iria te magoar. Muitas das vezes hoje nós vemos pessoas dentro da igreja que não podem falar a palavra de Deus, não pode falar em pecado, não pode falar em adultério, não pode falar aquilo que Deus verdadeiramente mandou, porque senão o crente sai da igreja. É o crente dói, né? Não pode falar, tem que ser só bênção. A profeta só pode falar bênção. O profeta só pode falar: olha, Deus manda te dizer que você vai ser abençoado, você vai ter um carro. Acredito que Deus possa fazer, mas Deus fala também para você: olha, antes de você ter o carro, você vai ter que arrumar sua vida, você vai ter que chorar muito, você vai ter que buscar muito. Então, assim, há uma direção também. E o preço que eu tenho que pagar. Então, assim, daí pensar: mas não aconteceu, irmão, porque muitas das vezes você recebe uma promessa de Deus, para ali, fica sentado esperando que aquilo caia do céu. Vai cair do céu sim, irmão, se você também trabalhar para que os céus venham se abrir para você. Senão não tem como. Davi falava, né, sobre aquilo ali. Então eles falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Por quê? Porque Deus confunde aqueles que se levantam contra o próprio Deus. Porque daí a vitória verdadeiramente vem de Deus. Quando aqueles que se levantam, todos aqueles que levantaram contra Davi, fizeram uma perseguição. E a vitória veio das mãos de Deus de uma forma impossível. E é isso que Deus faz. Muitas das vezes ele deixa a corda esticar lá para que venha a ser. Então, assim, nós vemos hoje as pessoas que têm poder e se levantam contra aqueles que verdadeiramente são. Que não seguem as leis, não seguem aquilo ali. É Deus quem levanta os políticos, sejam os pastores, tudo. A palavra de Deus diz que Ele é quem governa tudo. Nós vemos isso no livro de Daniel. É Ele quem permitiu Nabucodonosor vir guerrear contra Israel e vencer. Até a vitória do ímpio é Deus quem permite. Então, assim, mas o porquê que Deus tem permitido certas coisas? Irmão, será que nós estamos fazendo tudo aquilo que, como nação, vamos olhar assim, como nação, será que nós estamos fazendo aquilo que verdadeiramente Deus quer? Será que nós estamos buscando as respostas em Deus, a segurança em Deus ou a segurança no homem? Nós temos que parar e pensar, colocar, e assim, nós como povo de Deus, deveríamos estar buscando e clamando muito mais, e muitas das vezes nós não estamos. Nós olhamos para o cenário assim, deixando as coisas correr. A palavra de Deus diz: o meu povo, se meu povo se humilhar e clamar, eu ouvirei dos céus e simplesmente os perdoarei e simplesmente assim darei vitórias a eles. Então, assim, irmãos, a palavra de Deus simplesmente ela é bem enfática com esse ponto. Aquele povo se humilhar e clamar a mim, eu ouvirei dos céus e trarei livramento. Isso é o contexto, né, irmãos? Nós temos que olhar lá em Crônicas direitinho para ver o que seria, como Deus está falando com cada um. Mas aí então, Deus fala, né? Pede-me, eu te darei as nações por herança. E fala sobre Jesus também. Porque Jesus, ele é assim. Se Jesus pedisse para que ele não fosse passar pela cruz, ele não precisaria. Mas aí nós também não teríamos, irmãos, a salvação. Chegar o momento que Jesus vai pedir, vai entregar a igreja para Deus, todos aqueles que foram salvos, e o Senhor vai dar àqueles. Agora pede, me dá o meu galardão como era antigamente. E assim vai ser. Ele vai ser reinar por tudo ali. Tu esmigalharás com uma vara de ferro. Então é o poder de Deus, irmãos. Ninguém pode fugir do poder de Deus. O poder de Deus é aquele que dá vitória, mas também esmigalha aqueles a quem se levantam contra Deus. Lá em Apocalipse fala que o Senhor Jesus vai esmagar aqueles que se levantaram contra a igreja de Deus, contra o povo de Israel, que vai clamar naquele tempo com o poder de um sopro, irmãos. Imagina alguém soprar e as pessoas caírem mortas da vitória. Olha o poder, mostrando a inexistência, a onipotência de Deus e a impotência do ser humano com relação a Jesus. E quando ele esteve aqui, aquele povo o rejeitou. Assim também somos nós, irmãos. Muitas das vezes nós paramos e passamos por certos apertos por causa que nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer. E agora, pois, sede prudentes e deixai-vos instruir juízes da terra. Então, assim, aqueles que têm uma direção, deixar de ser instruído por Deus. Não fazer aquilo que verdadeiramente nós queremos, mas seguir a direção de Deus. E aí, então, servir a Deus com temor e alegrai-vos com temor, né? Por quê? Porque servir a Deus você tem que servir com alegria,
temer ao Senhor sobre tudo aquilo ali, porque o temor é o princípio, irmãos. Porque se você tem o temor das consequências, aquele que lê a Bíblia, verdadeiramente, se ele sabe as coisas que vão acontecer, se ele desobedecer, ele vai parar e pensar 2 vezes antes de fazer as coisas. Não, mas eu sei que se eu pecar, eu vou perder minha salvação. Se eu pecar, eu vou perder a comunhão com Deus, assim como aconteceu com Adão. Esse é o temor que nós temos que ter a todo tempo. E aí, então, assim, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Confiar em quem? Confiar no Senhor. Nós temos que confiar em Deus, independente do caminho a qual ele deseja tomar. Amém, irmãos? Vamos estar orando? Altíssimo soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado por mais essa palavra, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Deus, nos guiar, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, no caminho de retidão, no caminho de salvação, libertando, curando, salvando e abençoando, meu Pai. Todos nós, meu Pai, os nossos familiares, meu Pai, que ainda não conhece, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, aqueles que se levantam contra nós, meu Pai, que o Senhor venha estar entrando, meu Deus, com a providência, meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nós entregamos nas suas mãos, meu Pai, toda fofoca, todo disse-me-disse, aqueles que se levantam contra nós, meu Pai. Meu Deus, seja feita a sua vontade, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos, meu Pai, o Brasil nas suas mãos, meu Pai. Nós entregamos, meu Pai, os governos, meu Pai, de todos os países do mundo, meu Pai, nas suas mãos, meu Pai. Senhor, foi o Senhor que levantou, meu Pai. Então, meu Senhor Jesus Cristo, traga uma solução, traga um livramento, traga um entendimento, meu Pai, que as nações venham se render ao Senhor. Meu Deus, que as nações venham verdadeiramente, meu Pai, conhecer o Senhor. Meu Deus, e se arrepender dos seus pecados, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, aqui no Brasil, meu Pai, nos leva, meu Pai, leva a sua igreja de volta a uma adoração verdadeira, a buscar ao Senhor, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia, meu Deus, de tudo aquilo que está para acontecer, meu Senhor Jesus Cristo. E nos ajuda, nos fortaleça, meu Pai. Não deixe com que nenhum venha perder sua alma, meu Pai, mas venha estar abençoando a todos nós, meu Pai, para a tua honra e glória. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, compartilhe com aquele que está precisando, compartilhe com aqueles da sua igreja, dos seus amigos. E até amanhã, irmãos.